concluir a exposição aqui do capítulo 9. Mais exatamente, meus irmãos, lá nos versos 22 e o verso 23 foram os versos que nós havíamos meditado no domingo passado e iniciamos hoje a partir do verso 24. Vamos ter mais um momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, diante de Ti como ovelhas famintas por Tua palavra. Pedimos a Ti, Pai, que nesse momento o Senhor mesmo fale conosco através da Tua palavra. Abre nossos corações, nosso entendimento, para que possamos, Senhor, instruídos por Ti mesmo, sermos melhores crentes. Instruídos por Ti mesmo, Senhor, glorificar o Teu nome. Que todas as distrações e preocupações externas, Senhor, não nos atrapalhem nesse momento. E que nós possamos, Senhor, glorificar o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, no domingo passado, havíamos começado a meditação aqui no capítulo 9. E nós havíamos meditado do verso 19 como proposta, do verso 19 até o verso 33, mas meditamos até o verso 23. Até agora, meus irmãos, nós temos visto aqui nessa passagem que o Senhor Deus tem instruído a igreja de Roma, através do apóstolo Paulo, determinados assuntos, e eu vou só recapitular com vocês aqui rapidinho. Paulo, mais uma vez aqui nesse texto, ali no verso 19, ele levanta um questionador imaginário, alguém que possa estar interagindo e fazendo perguntas, da qual tem a mente do religioso daquela época. A mente é que Paulo conhece muito bem, e ele está ali replicando aquela pergunta. Só que esse questionador levanta uma questão aqui tão absurda quanto as anteriores. É uma questão afrontosa, como nós vimos. E as respostas de Paulo, elas são muito profundas, elas não saciam o coração afrontoso daquele questionador, mas são profundas porque produzem um constrangimento santo. Paulo usa os exemplos de objeto e uma massa, a massa de oleiro, para que ele possa dar exemplificação de como é o relacionamento de Deus e dos homens. Ele diz assim, o objeto e a massa criada por um oleiro, elas não têm direito nenhum, elas não têm porquê questionar, e não tem como questionar o seu Criador, o seu oleiro, por que foram feitas assim. E aí, a partir do verso 22, do verso 23, ele mostra assim, olha, nós somos esse barro, e o Senhor Deus é o oleiro. E Paulo diz assim, quem somos nós para questionarmos a Deus? Paulo faz essa pergunta retórica e fala assim, quem é você? Quem és tu para questionar a Deus? Ou seja, Paulo chama a atenção desse questionador, chama a atenção para essa consciência religiosa da época, e o que nós vemos na história da igreja, que essa consciência perpassa-se durante anos e chega até os dias de hoje, levantando pessoas com questionamentos tão capciosos quanto, e pessoas menos capacitadas dos que estavam lá antigamente, mas questionadoras afrontosas. E essa questão chega para nós dessa forma, quem são vocês para questionar a Deus diante dessa forma ou dessa maneira? Nos dois últimos versos, os versos 22 e o verso 23, Paulo mostra essa condição de forma muito explícita, e ele coloca ela aqui em 2 pontos. Esses 2 pontos, eu disse para vocês que o primeiro deles era o verso 22 e o verso 23, eles fazem um contraste um com o outro. E o verso 22 e o verso 23, Paulo mostra aqui para sua comunidade leitora que Deus é o oleiro, Deus é o Criador. E Ele impõe sobre a sua criação aquilo que lhe apraz. Então não tem como a sua criação, a criatura, reivindicar para si algum direito e, mais ainda, questionar o seu Criador. No verso 22, nós vimos os homens, a qual estão ali prefigurados, a massa, são deixados nas suas próprias mazelas. Eles se preparam dia após dia
para aquele grande dia, para a perdição. Não é Deus que os prepara. Os homens que se preparam para aquele grande dia. Eu disse que o cenário ali no início do verso 19 e o verso 20 era uma massa toda estragada. Não servia para nada, eram detritos. Ela só servia para o descarte. Deus, bom, justo, pega uma parte dessa massa e faz vasos para a honra. A outra parte ele simplesmente deixa. E essa outra parte ela vem se preparando por dias e dias, séculos e milênios, cada vez mais inclinada para o mal, cada vez mais odiosa e cada vez mais revoltada contra Deus. Se preparam dia após dia para a grande perdição, para a condenação eterna. No verso 23, pelo contrário, Paulo fala assim: Deus de antemão preparou os vasos de honra. Olha o agente ativo aqui dessa oração. De antemão, Deus os preparou. Deus está nos preparando esses vasos para aquele grande dia. Se nós somos crentes em Jesus, nós temos essa certeza. Deus está preparando o nosso coração através da santificação para aquele grande dia. O dia que nós nos encontraremos com Ele e viveremos eternamente com Ele. Olha que bênção. Não é a igreja que você congrega, não é o pastor, não é o conselheiro, não é a sua vida com suas atividades, com suas iniciativas. É o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, que habita no seu coração, que vem te preparando, te santificando, te aperfeiçoando, fazendo você mais parecido com o Filho para aquele grande dia. E aqui vem aquela palavra de alerta, da qual eu tinha falado domingo passado e devo repetir hoje aqui de novo. Se um crente não está em processo de santificação, se um crente cada dia não está mais parecido com Jesus, mais próximo de Jesus, se o crente não consegue a cada dia se libertar dos seus pecados, do velho homem o qual ele carrega, é hora de acender o semáforo naquela luzinha amarela, hora de alerta, porque provavelmente você não está sendo preparado, ou provavelmente você não faz parte dos salvos. Pode ser que seja um passageiro convencido. Passageiro por quê? Porque daqui a pouco vai morrer, daqui a pouco a perdição espera essa pessoa. O crente não, o crente está em processo contínuo, um processo forte, um processo profundo de mudanças, dia após dia. Foi isso que nós vimos aqui. Eu quero concluir esses dois versos, o verso 23 e o verso 24, com o que está escrito na Confissão Belga, no artigo 16. Os nossos irmãos disseram assim: cremos que, quando o pecado do primeiro homem, e aqui entre parênteses Adão, o lançou com toda a sua descendência na perdição, Deus se mostrou como Ele é, a saber, misericordioso e justo. Ou seja, os nossos pais pecaram na pessoa de Adão. E Deus se mostrou como Ele é. E como que Deus é? Misericordioso e justo. Misericordioso, porque Ele livra e salva da perdição aqueles que Ele, em seu eterno e imutável conselho, somente pela bondade, elegeu em Jesus Cristo nosso Senhor, sem levar em consideração obra alguma deles. Justo, porque Ele deixa os demais na queda em que eles mesmos se lançaram. Ou seja, os nossos irmãos aqui alguns séculos atrás, eles concordam com o que nós estamos expondo e meditando hoje. Os homens se lançaram e os homens estão se preparando há milênios para o dia da perdição, para aquele grande, tenebroso, terrível e divorciado do Senhor, a qual esses homens estão indo. Mas nós seguimos aqui o verso 24, porque Paulo mostra toda essa grandeza, e agora no verso 24 ele fala algo maravilhoso por demais aqui. Você lê para mim o verso 24, fazendo favor? Capítulo 9, verso 24, Caião. Aos que somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ok. Lê o verso 23 também, por favor. A
fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória que preparou de antemão. Ok. Destes a conhecer a riqueza aos vasos de misericórdia. E agora no verso 24 ele complementa mostrando e apontando quem são esses vasos. E a primeira frasezinha do verso 24, ela é maravilhosa. Quem são esses privilegiados? E a primeira frasezinha é assim: os quais somos nós. Olha aí na Bíblia de você, Paulo está escrevendo essa carta aos irmãos que estão em Roma, doutrinando esses irmãos, e ele faz esse contraste. Verso 23, verso 22, perdão. Pessoas que estão perdidas e se preparando para o dia do juízo, seguindo o caminho de perdição, e o dia deles vai chegar. Agora verso 23, os vasos de honra, os quais foram preparados de antemão pelo Senhor. E agora surge uma perguntinha: quem são esses vasos de honra? E aí Paulo fala no verso 24, os quais quem? Os vasos de honra. Quem são? Somos nós. Olha isso aí. Que maravilha. Quem são esses nós aqui? De forma imediata, o nós aqui, Paulo e essa comunidade. Paulo e a sua comunidade leitora. Agora é claro que a mente de Paulo e a consciência de Paulo vai muito mais distante. Ela é muito mais abrangente. Paulo sabia que existiam irmãos com ele ali que eram fiéis ao Senhor Jesus e foram regenerados através das misericórdias do Senhor e abraçaram a fé, abraçaram a salvação pela fé. Ou seja, o nós de Paulo, ele, os irmãos que estão com ele, essa igreja e todos os que abraçam a fé em Jesus Cristo. O que isso significa? Esse nós, vasos de honra, diretamente Paulo, os que estão com ele, essa comunidade e todos que historicamente abraçaram a fé em Jesus Cristo. São aqueles que foram feitos e preparados como vasos de honra na mão do Senhor, os quais esses nós somos nós. Irmãos, isso é um privilégio enorme. Ter a certeza bíblica que nós estamos sendo preparados pelo próprio Deus para aquele grande dia. Nós, isso aqui é um plural, somos nós. Duas coisas traz aqui, só com esse iniciozinho do verso 24. Paulo queria que esses irmãos ali da igreja de Roma, assim como ele tinha, que esses irmãos tivessem certeza da sua salvação. Por quê, irmãos? Porque a salvação não é mérito humano. A salvação não é uma bandeira que a igreja levanta e diz assim: aqui tem salvação. Não. A salvação não é uma religião que pode chamar para ela a responsabilidade de dizer nós concedemos salvação. Não. Mesmo porque Paulo não está falando isso. Paulo está falando que a salvação está atrelada à pessoa de Jesus Cristo. A salvação está atrelada à ação de Deus que se manifestou de antemão para nós. O que Paulo quer dessa comunidade como resposta primária? Certeza da salvação. Por quê? Porque quem me salvou foi o Senhor Jesus, e Ele há de concluir a obra que Ele começou antes da fundação do mundo. Essa certeza deve chegar aqui em nós. Essa certeza deve perpassar a nossa história, o nosso tempo, e seguir nas nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que irão dar continuidade na nossa igreja, as igrejas fiéis do Senhor Jesus que estão hoje aqui no Brasil e no mundo, devem ter em sua mente cativa isso: somos salvos. Não existe nada que possa nos tirar da condição de salvação. Por quê? Porque Cristo nos salvou. Por quê? Porque Deus está nos preparando de antemão. Certeza da salvação. Nós estamos batendo nessa tecla. Falei com vocês domingo passado sobre isso, a parte introdutória. Deus tem comunicado isso no nosso coração depois de ter trazido vários assuntos e vários apontamentos, principalmente apontamentos em que nós ficamos por mais de 2 anos olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Como Ele viveu, o que Ele fez, como Ele abriu mão de tantas e tantas coisas, como Ele foi humilde,
E como ele tinha tantas e tantas certezas daquilo que ele estava fazendo, agradavam, apontavam e glorificavam o Pai. E como crentes, nós somos chamados para viver semelhante a Ele, não como qualquer outra pessoa desse mundo. Quem são esses vasos de honra? Somos nós. Somos nós. Pessoas chamadas para viver em santidade. Um outro ponto que é importante aqui é que Paulo não está dizendo assim, sou eu. Paulo está dizendo, somos nós. Plural. De novo, plural. Sabe o que isso significa? Ele nos aponta lá para o Sermão do Monte. Quando o Senhor vai ensinar a oração do Pai Nosso, o Senhor podia muito bem ter dito assim, meu Pai, Pai meu. Não, Pai Nosso. O Pai não é meu, é nosso. E o nosso é muita gente. O Senhor não está levantando uma igreja de guetos. Não. A igreja do Senhor Jesus, ela é invisível, mas ao mesmo tempo você sente ela, porque ela é de muita gente. Gente de diversas formas, de diversas opiniões, de diversas cores, de todo tipo de classe social. Por quê? Porque isso agradou e foi assim determinado por Deus. Você quer ver? Paulo continua no verso 24, e ele diz aí, olha para sua Bíblia, a quem também chamou. Ou seja, quem são esses vasos? Os quais somos nós. Nós quem? Aqueles que também chamou. Não só dentre os judeus, mas também dentre os gregos. Nós já vimos o que significa isso. Os judeus é a categoria daquelas pessoas que estão atreladas à fé, à religião, ou seja, todo aquele arcabouço religioso, aquela tradição toda. E os gregos representam o mundo gentílico, os ímpios. Por isso que quando fala todos, Paulo está abrindo esse leque. Quem são todos? Todos judeus e todos ímpios? Não, todos aqueles remanescentes que estão dentre os judeus, todos, entre aqueles que foram chamados entre os gentios. É por isso que existe essa briga e as pessoas parecem que não conseguem entender a mente do escritor. Ah, está falando todos, então são todos. Não, não são todos. Esses dois grupos representam a massa de pessoas a quem Deus está procurando, a quem Deus está trazendo, a quem Deus está salvando, a quem Ele está chamando. Ou seja, judeus e gregos. Quando Paulo escreve isso, meus irmãos, a comunidade que recebe esse tratado, ela fica impactada. Por quê? Porque Paulo poderia ter colocado aqui só os judeus. Ou seja, os vasos de honra, só os judeus. Só a nossa classe, só o nosso povo. Só a nossa categoria, porque nós somos privilegiados. Mas aí ele iria contradizer-se. Então ele diz, tanto os judeus quanto os gregos. Tanto aqueles que são da fé, aqueles que estão no meio da religião, quanto os que estão no mundo. Esses são os vasos de honra, os quais o Senhor tem trazido para cá. Aonde estão esses? De onde saem essas pessoas? Os religiosos daquela época e de hoje acreditam que só podem existir salvos no nosso meio. Já pararam para observar isso? Os religiosos de tempos idos e os religiosos de hoje olham para os seus guetos, para os seus grupinhos e falam assim, a salvação está aqui. Hoje nós temos ditas pseudas igrejas, das quais, como igreja, nós rechaçamos elas de serem igrejas mesmo, né? Igrejas fiéis ao Senhor. Elas dizem de forma peremptória e clara, os salvos são aqueles que congregam nessa denominação. E são inúmeras. Os salvos, aqueles que vão para o céu, aqueles que são filhos de Deus, são os que estão aqui. A gente pensa, nossa, isso aqui só tinha naquele tempo atrás, ou então isso aqui só tinha hoje. Não, isso está na história inteira. Pessoas detentoras dos céus, detentoras da salvação, detentoras daquilo que Deus está falando, detentoras das interpretações da Escritura Sagrada, tem o tempo inteiro. Fujamos desse posicionamento, irmãos. Fujamos dessa condição, porque isso é loucura. Você querer colocar, estabelecer salvação só para o ambiente que você está.
É semelhante àquela mãe que a única filha que é boa é a dela, as demais são todas mulheres vulgares. Já viu? É igual aquele pai e aquela mãe que fala assim: filho bom é só o meu, filho exemplar é só o meu, o resto não presta. Você fala: rapaz. Aí toda vez que você escuta um negócio desse, aí você fala assim, aí você pode preparar que vem bomba. Aí quando não vem bomba, aí você escuta aquelas pérolas mais interessantes. Enquanto minha filha não aparecer grávida, ela é virgem. Enquanto minha filha não sai de casa para não fazer besteira, ela é mulher séria. Aí você começa a perceber que o parâmetro de santidade e de exemplificação dessas pessoas não tem nada a ver com as escrituras. Aí vocês podem dizer assim: mas pastor, isso é do mundo. No mundo? Uma pessoa dessa é mundana. Claro que é mundana. Mas estão na igreja. A igreja está cheia desse tipo de gente. A igreja está cheia do tipo de gente que fala assim: meus filhos têm que aproveitar a vida. Minha filha tem que ter vários relacionamentos, tem que realmente aproveitar a vida, tem que se desgastar. Você fala: isso é cristianismo? Há Cristo nisso? Não, meus irmãos, não há Cristo nisso. Não é possível um vaso desse ser um vaso de honra. Por quê? Porque não existe santidade. E ainda julgam para si próprio, trazem para si próprio a autoridade de poderem dizer quem é salvo, quem não é salvo, aonde estão salvos e aonde não estão salvos. O propósito de Deus era e é formar uma igreja. Não se escandalizem com essa palavra. Uma igreja mista, uma igreja misturada. Aqui é o exemplo disso: judeus e gregos. Aqueles que deixaram o judaísmo, abraçaram a fé em Jesus. Aqueles que deixaram uma vida ímpia, abraçaram a fé em Jesus. Eles constituíram igrejas. Nos dias de hoje, da mesma forma. Sim, da mesma forma. E aí eu vou especificar. São prostitutas, são gays, são funcionários públicos, são empresários, são negros, são brancos, todo tipo de gente. Esses constituem, são chamados para ser igreja. Um corpo que ao mesmo tempo é invisível e invisível. Nós não podemos, meus irmãos, de forma alguma falar: não, eu não me misturo com essas pessoas. Não, eu não faço isso com tais pessoas. Não, eu não aceito tal tipo de raça. Isso não existe no meio dos cristãos. Isso não existe dentro da igreja. Porque o Senhor pegou e fez uma mistura santa e traz quem Ele quer. Agora tem um detalhe também. Todos que são chamados para estar no nosso meio, mas para terem uma vida de santidade. Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe para manter o seu sustento e ajude os necessitados. E assim segue por longa escala. Aquele que era gay, você vai abrir mão da sua vida homossexual. Aquela que era prostituta, aquele que era, não sei se nem se cabe o termo, um prostituto, mas um garoto de programa, ele vai abandonar essa vida. Aquele que era qualquer tipo de coisa lá fora, entrou, faz parte da igreja do Senhor, é vida nova. Aquele que era hétero, depravado, ele tem que ter a ciência que agora ele vai vir para a igreja, para a casa do Senhor, foi chamado, e o Senhor vai trabalhar na sua vida para que ele tenha uma única companheira. Aquela que vivia uma vida depravada, ela foi chamada, ela está sendo purificada, e ela, um dos propósitos da sua caminhada é ter um único companheiro. O Senhor transforma vidas. Mesmo porque, irmãos, se Deus fosse fazer uma escolha de pessoas que agradassem o coração dele, ele não escolheria ninguém. Já pensaram nisso? Nem nós estaríamos dentro desse pacote. Como é que nós podemos olhar para a direita e para a esquerda e condenar pessoas? Eu não esqueço até hoje
Até hoje, numa reunião, Assembleia de Deus, um irmão, teve um caso de um rapaz, uma pessoa, um homossexual que chegou na nossa igreja, estava lutando para que pudesse estar no nosso meio, lutando contra o pecado, lutando com a sua vida. E eu não esqueço até hoje a frase desse irmão: veja bem, irmãos, Senhor, veja bem, nós temos que tomar cuidado porque existe um copo de água limpa e pura. Se nós colocarmos uma gota de lama, o resto dessa água vai ficar toda suja. Ele não teve coragem nem de falar que era para aquela pessoa. Para você ver a consciência do crente professo dos dias de hoje. Olha a consciência. Eu falei: rapaz, eu não estou entendendo. Porque pode até ser que esse rapaz que está chegando, eu tive que tomar a palavra, né? Eu posso ter até com certeza que esse rapaz que está chegando aí, ele é uma gota suja, é uma lama mesmo. Mas agora eu não estou conseguindo encontrar o copo com água limpa. Não estou achando. Porque se o copo com água limpa formos nós, se eu fosse esse rapaz, eu ia para fora. Porque quem vai ficar sujo é a lama. Não existe, irmãos. Não existe. Não existe ninguém que Deus olhe e fale assim: enche meus olhos. Vocês são demais. É por causa de vocês que eu faço tudo. Não existe, irmãos. Sabe? E infelizmente dentro da igreja de crente hoje tem muita gente com essa mentalidade. Nós somos especiais. Nós somos o local de salvação. Nós. Não. A igreja é um local de plurais, onde o Senhor vai trazer e vai chamar diversas pessoas, das quais, é lógico, não vão apetecer o nosso coração, mas são chamados dele. E se realmente são chamados e forem convencidos dos seus pecados e forem transformados e regenerados, o Senhor Deus vai mudar a vida de cada um deles. Vasos de honra. Quem são? Somos nós. Esse nós é muito grande. É muito grande. Com isso nós concluímos: os salvos estão em todos os lugares. Eu não esqueço até hoje, e aí eu repito. Tempos atrás, não muito tempo, nós fazíamos parte de uma igreja que era bem uma igreja bíblica, mas muito xiita nesse ponto. Ela chegou a ser muito contundente, a ponto de trazer para ela a certeza que muitos irmãos tinham que salvação, liturgia, sabedoria e tal, só tinha ali naquele local. Eu vi inúmeras vezes pessoas falando isso. A ponto que uma vez eu presenciei dentro de uma reunião, uma pessoa chegou e falou assim: olha, irmãos, eu quero falar uma coisa, na nossa igreja está cheio de pessoas soberbas. E foi pontuando, ponto por ponto. A soberba tomou conta da gente. Nós estávamos perto ali da Comercial e aí estava tendo uma passeata LGBTQ. E eles são bem explícitos, né? Pessoas praticamente despidas e muitas coisas assim diferentes. E passaram na frente da nossa igreja pessoas usando de impropérios, gestos obscenos. E um desses irmãos começou a praguejar, xingar e falar e condenar. E uma pessoa falou assim: pastor, você acha que nesse meio aí tem algum salvo? Eu falei: rapaz, é mais fácil ter salvo lá do que aqui. É mais fácil ter salvo lá do que aqui dentro. Por quê? Porque, meus irmãos, eu não sei quem são salvos. Eles estão vivendo a maior podridão do pecado deles. Mas muitos de nós aqui dentro estamos pregando, estamos ensinando, estamos louvando, mas nós nunca perdemos a oportunidade de condenar pessoas. Que direito é esse nosso, irmãos? Que autonomia é essa que nós temos? Digam-me, pelo amor de Deus. Salvos estão em todos os lugares.
estão no meio dessas pessoas, as quais nós devemos amá-las, orar por elas, estender as mãos para elas. Salvos, lá na Papuda tem salvos, na Colmeia, no CAG, em muita igreja evangélica tem salvo, tem. Nas ruas, essas pessoas transeuntes, pessoas que estão em estado de miséria, tem salvos ali naquele meio. Quem sou eu para olhar para essas pessoas e falar, vai para o inferno, está condenado? As coisas não são assim, irmãos. Paulo tem batendo nessa tecla e ele está dizendo, somos nós, mas agora ele não especifica quem são esses nós. Esse nós são muitas pessoas. O que me chama a atenção é o Senhor Jesus, quando está transitando ali em Israel, e ele vai passar por caminho, se eu não me engano, Jericó, foge de minha memória, mas ele tinha que passar por um caminho que era por fora de Samaria. O caminho que todo judeu fazia. O judeu não entrava por Samaria. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele teve que passar por Samaria. E ele foi por Samaria. Para quê? Tinha um salvo ali. Ele tinha um encontro, a qual ele já tinha marcado antes da fundação do mundo com uma samaritana, a qual todo judeu olhava para eles, olhava para aquela mulher e falava assim, você é cão, você é digno do inferno, você não tem relacionamento com Deus. E Jesus foi lá, simples, humilde, chegou até aquela mulher e simplesmente concluiu a missão que ele tinha começado antes da fundação do mundo, porque essa mulher estava dentro do pacote. Os tais somos nós. Se você olhar para a história das Escrituras, quantas pessoas foram encontradas pelo Senhor, das quais eram menos merecedoras do que qualquer outro? Lembram da prostituta de Jericó? Daqueles 10 leprosos, o único que voltou? Lembra daquele homem que está ali no tanque de Betesda? Lembra daquele malfeitor que estava lá na cruz? Quantas e quantas são as pessoas que fazem parte desse nós? E quantas são as pessoas hoje que fazem parte do nós? São muitas. O que a Bíblia quer nos ensinar hoje, irmãos, os salvos estão em todos os lugares. E por nós, crentes, sermos e termos certeza hoje salvífica em Cristo Jesus, não dos nossos méritos que nós somos salvos, é que nós temos que, por sermos vasos de honra, vivermos de forma aprazível e agradável a Deus, porque Deus vai usar a nossa exemplificação de vida para que essas pessoas vejam o Evangelho sendo pregado como testemunha viva. Crentes vivendo simplesmente como crentes, no seu trabalho, dentro da sua casa, na sua escola, na rua, seja lá onde for, só viva como crente que você é. Tenha coragem de calar a boca. Tem muito crente que quando abre a boca, pelo amor de Deus, cala a boca, viva só viva a Bíblia, só viva o Evangelho. Seja honesto, seja simples, seja sério, seja marido de uma só mulher, esposa de um só marido, seja pagador dos seus compromissos, ajude as pessoas, dê esmola, perdoe. Quando vocês errarem, procure as pessoas para pedir perdão. Sabe? O Evangelho vivido simples. Quando as pessoas olharem para esse Evangelho, elas vão ver não você, mas elas vão ver algo que está acima de você. Seja grato. Seja grato pelo muito ou pelo pouco. Ô Senhor, a geladeira está cheia, obrigado. Ô Senhor, a geladeira hoje só tem água gelada, obrigado. Porque pela tua providência eu sei que foi o Senhor que deixou dessa forma, o Senhor que fez estar dessa forma. Nós só precisamos viver o Evangelho para que as pessoas sejam alcançadas, se assim for o propósito do Senhor, por nossas vidas.
Os escolhidos de Deus não estão marcados para reconhecê-los no mundo. Ou seja, não tem como a gente saber quem são, quem faz parte desse pacote, daqueles que ainda não foram chamados. Por isso que a pregação do Evangelho e a exemplificação do Evangelho tem que ser levada para todos os lugares. E aí onde nós encontramos e nos repousamos nesse termo que é muito problemático para algumas pessoas. Todos. Não são todas as pessoas do mundo, mas todos, judeus e gregos, são todos brasileiros, japoneses, americanos, todos que estão espalhados por esse mundo. Existem lá os salvos, não sabemos quem são, mas a nossa obrigação é o id, é o amor, é a exemplificação, é a pregação, é o viver o Evangelho. Vamos agora para o verso 25 ao verso 29. Você lê para mim, Caião, por favor. Assim como também disse em Osés: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. No lugar em que se disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, ele clama a Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém. Meus irmãos, Paulo, uma característica de Paulo, ele é um baita de um teólogo. Era um baita de um teólogo, de uma envergadura fenomenal. Ele não permite a ele mesmo trazer afirmações tão contundentes sem que ele possa ter respaldo daquilo que ele está falando. E por causa disso ele pega aqui do verso 25 até o verso 29, trazendo daquilo que ele aplicou o que está escrito no texto antigo. Por que ele está fazendo isso? Porque a igreja que estava lá em Roma era uma igreja pequenina, mas era composta de muitos judeus. E para os judeus seria inaceitável alguma afirmativa que não tivesse respaldo naquilo que estava sendo falado. E o respaldo que o judeu precisava para que ele pudesse dar concordância com o que estava sendo falado eram os textos. Quais textos? Textos do Antigo Testamento. E Paulo elenca aqui, e eu quero que você que está tomando nota, você observe aí. Eu vou fazer a leitura, eu vou pedir para vocês me acompanharem. O Caião fez a leitura aí, do verso 25 ao verso 29. Eu vou fazer a menção dos textos aqui. Paulo usa 5 referências do Antigo Testamento para que ele possa dar respaldo do que ele está falando até o verso 24. Olha aí, olha na Bíblia de vocês, Oséias 2, 3. Oséias capítulo 2, verso 3. Paulo aplicou essa palavra. Oséias diz assim: semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és o meu povo. E ele dirá: tu és o meu Deus. Mais uma vez, Oséias capítulo 1, verso 10. Oséias capítulo 1, verso 10. Diz assim: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhe dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Ou seja, os de fora vão ser chamados povo de Deus. E é o que Paulo está trabalhando aqui, do verso 25, verso 25 e verso 26, os chamados de fora. Esses são agora e serão chamados para serem filhos de Deus, os chamados de fora. Para o povo ali era um susto. Para o judeu dessa época em que Paulo está pregando é um susto. Porque gentil, os ímpios, vão ser chamados filhos de Deus? Não pode. É inaceitável. O que isso nos ensina? Nos ensina que
Paulo está dando concordância através dos textos sagrados. E os textos estão mostrando, eu vou chamar os de fora, eu vou chamar os que não são, para que esses que não são, sejam. Ficou faltando aquela dali, ó. O pessoal ficou no escuro. Tem mais 2 textos. Vamos lê-los. Isaías 10, 22 e 23. E Isaías 1, 9. É o texto em que ele escreveu agora, que esses 2 textos se enquadram aqui perfeitamente no verso 27 e o verso 29, do qual Deus não está se contradizendo, mas o que está especificando é o seguinte: os salvos não são todos judeus. Quem são salvos? Os remanescentes, aqueles que são da promessa. Olha o que diz lá em Isaías 10, 22 e 23. Porque ainda que o teu povo, o Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente. Olha isso daí. Só um remanescente. Só uma pequena parte. Não todos. Só um remanescente dele se converterá. Ou seja, o texto, a promessa, ela já é do remanescente há muito tempo atrás. Deus em nenhum momento falou aqui para o povo de Israel dizendo assim: todo o povo de Israel será salvo. Não, há muito tempo, e nós estamos vendo isso desde o Gênesis, como nós vimos lá no chamado de Abraão, o filho da promessa. O que Deus está ensinando? Só o remanescente se converterá. E o texto continua: uma destruição está determinada, transbordando em justiça, porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. E para que nós possamos concluir, Isaías 1, 9. Isaías capítulo 1, verso 9. Olha o que diz a palavra aí. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, olha só, se o Senhor dos exércitos não tivesse deixado uma pequena parte, um pequeno povo, uma sobrinha de gente aqui, já como Sodoma seríamos. Quem foi Sodoma, hein? Vocês lembram? E semelhantes a Gomorra. Ou seja, se o Senhor não tivesse guardado para ele um remanescente, nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Os textos apontam para aquilo que Paulo está falando. Deus ali do povo judeu tem um povo remanescente. Tem um povo ali que é teu, que é dele. Esse povo ninguém toca, irmãos. É a igreja do Senhor. Não sei se vocês viram aí, eu acho que nós estamos em 2 dias lá em Israel, que eles estão debaixo de ataque maciço. As pessoas que estão fazendo isso, elas não têm juízo. Elas não têm entendimento do que elas estão fazendo. Ataca qualquer um, meu irmão. Ataca qualquer povo. Mas não mexa com esse povo, porque ali tem um remanescente do Senhor. O Senhor é o homem de guerra daquele povo. E não adianta, vocês estão levantando uma guerra que não se vence. Essa guerra não se vence. Mas como é que convence essas pessoas? O próprio Deus endureceu o coração deles. Lembra do faraó? Deus chega para faraó através de Moisés, faz os sinais que não conseguem ser mais imitados e fala assim: deixa o povo ir, faraó. O faraó chega a um ponto que ele não aguenta mais de tanta praga, ele fala assim: vai. Aí a Bíblia fala assim: e Deus endureceu o coração de faraó. Eu acho que os conselheiros de faraó deviam estar do lado dele, ele falando: cara, tu é doido, bicho, não estamos aguentando mais, nós estamos sendo destruídos, cara, acorda. E Deus inclina o coração dele para que ele cumpra os propósitos dos quais Deus já havia determinado na vida dele. E é isso aqui que está acontecendo. Tem um remanescente pequenino de Israel que é do Senhor, é a igreja do Senhor, e esse vai abraçar a fé. No momento certo eles vão abraçar a fé. E Paulo diz de forma muito clara: existe também um número de pessoas que estão espalhadas pelo mundo que são do Senhor, e esses estão abraçando a fé. E isso ele
O verso 25 ao verso 29 testifica aquilo que ele falou até o verso 24. E agora o verso 20, do verso 30 ao verso 33, para que nós possamos concluir aqui o capítulo 9, nós vamos estar vendo que Paulo vai falar sobre a responsabilidade humana, mas especificadamente a responsabilidade de Israel. Você lê aí, Caião, por favor, do 30 ao 33. Vieram alcançá-lo. Todavia, a que decorre da fé em Israel que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na terra dos tropeços. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém. Paulo demonstra que a responsabilidade do povo judeu e que ele divide de duas partes. Olha o verso 30. O verso 30 ele mostra que os gentios, conduzidos pelo Espírito Santo, alcançaram justificação abraçando a fé. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Os ímpios foram alcançados e abraçaram a fé. O que isso significa? Que o Senhor alcançou e deu simplesmente a graça para essas pessoas, para que eles entendessem que a salvação não está atrelado a nada. Nada. Não existe apetrecho, irmãos. Não existe pêndulos, não existem imagens, não existem sacrifícios, não existe ofertas, não existe dinheiro, não existe local. Não, fé no Jesus, fé em Cristo, naquele que é o Salvador de sua vida. Você não precisa fazer nada, não. Você simplesmente creu, e a partir de agora Ele continua fazendo tudo, sabe? É o desprendimento de todas as coisas. E aí que quando você olha para o dia de hoje, aí você começa a entender o que é um salvo hoje. E aí eu começo a perceber nos dias de hoje por que tem muitas pessoas que têm dificuldade de aceitarem e abraçarem uma vida de crente, de protestante. Porque o protestante ele é totalmente livre. É livre, pastor? É livre. O protestante não tem que fazer campanha. O crente não tem que estar fazendo culto todos os dias para que haja remissão do seu pecado. Ele não tem que ficar de joelho, deitado. Ele não tem que trazer dinheiro para a igreja ou fazer alguma coisa para que Deus possa olhar para ele, para que ele possa receber algo da parte de Deus. Ele não tem que se flagelar. Ele não tem que fazer cruzadas de caminhadas enormes. Ele não tem que fazer promessa. Ele não tem que fazer juramento. Ele não faz nada disso. Ele só crê em Jesus Cristo. E a partir do momento que ele crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo que habita nele começa a conduzir ele por uma caminhada tão simples quanto a fé dele, que é uma caminhada de glória ao nome de Deus. Quer conhecer um crente de verdade? Encontre uma pessoa bem simples. Quase você não vai escutar Deus saindo da boca dele, mas você vai ver Deus nos atos dele. Quase você não vai escutar Jesus da boca dele, mas você não vai deixar de ver Jesus na vida dele, na casa dele, no trabalho dele. Ele se veste simples, ele fala simples, ele tem certeza das coisas lá da frente de forma muito simples, ele consegue interagir com o passado dele de forma simples. Seu crente, ele não é nada demais, é uma pessoa simples, assim como foi Jesus. É o que nós estamos vendo aqui, o que Paulo fala assim, eles foram alcançados pela fé. E essa fé mudou a vida dessas pessoas. E o Espírito Santo forjou por completo. É nítido que hoje, muitas igrejas evangélicas dos dias de hoje,
fazem com que ser crente seja uma coisa pesada. Você tem que ofertar, você tem que dizimar, você tem que fazer oferta daquilo outro. Você tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem que vir para o culto da virada, o culto da vitória, o culto da libertação, o culto disso. Você tem que ter a correntinha não sei o que, você tem que ter a arca da aliança, você tem que ter a chave da não sei o que, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E você fala, meu Deus do céu, isso não é a vida de crente. Isso é uma vida de um católico romano, ou então a vida de um pseudo-evangélico, ou dos evangélicos dos dias de hoje. Isso não é a vida de um crente. Quando você chegar na igreja, você tem que tirar o seu sapato. Quando você chegar na igreja, você tem que se persignar. Quando você chegar em tal local, você tem que fazer isso. O crente não tem que fazer nada disso. Quando você orar, você tem que fazer assim, você tem que ler isso, você tem que falar aquilo. Não, o crente não precisa de nada disso. Nada disso. É uma vida tão simples. É tão simples que Marcos, quando fala sobre Jesus, ele expõe Jesus como servo sofredor. Coloca na cabeça de vocês. O Deus encarnado. Um homem tem a ousadia de falar de um Deus encarnado como servo sofredor. Servo sofredor. E você não vê pomposidade nas falas de Marcos sobre Jesus. Em todos os escritos, Jesus é muito simples. Marcos agora apertou. Exemplifica, é o quê? Explicitou isso de forma muito clara, ele é muito simples. É difícil, irmãos, é difícil. Mas lembremos disso. Os gentios foram alcançados pela fé, o Espírito Santo deu essa graça. Agora o verso 32 e o verso 31 mostra que os judeus foram impedidos pelo Espírito Santo e buscaram a lei. Aí é onde o judeu se quebrou. Por quê? Quem é esse homem aí? Aí vocês lembram dos questionadores? Ué, mas esse camarada aí, a mãe dele não mora lá em local tal, os irmãos dele não estavam no nosso meio, as irmãs dele estavam transitando no nosso meio, ele está falando que é o Messias. Quem é você? Nosso pai Abraão fez isso e aquilo outro. Quem é você? Você é maior do que Jacó? Percebe? Aí as festas, eles não largavam as festas. As genealogias, eles não abandonavam porque aquilo dava uma certeza e uma alegria tão boa. Eu sou da linhagem do fulano de tal. Nossa, que maravilha. Eu estou fazendo oferta fulana de tal. Eu estou na fé. Como se fosse alguma coisa. Não, em Cristo acabou tudo. Acabou tudo. E eles ficaram presos naquilo dali. Sabe por quê? Lembram do verso 19, verso 20? Aquela massa detrita. O Senhor Deus não pegou eles e não fez eles como vaso de honra. Ele simplesmente deixou eles seguir a caminhada deles. E pela responsabilidade que eles têm, eles escolheram: vamos nos apegar nas tradições. E Paulo aponta aqui: estão perdidos. Aí como que Paulo fecha essa demanda? E aqui nós entramos naquela tensão que nós temos falado sempre. Aqui no livro de Romanos nós nos deparamos com essa tensão umas 2 ou 3 vezes. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Deus decretou, não tem como fugir do decreto de Deus, e o homem é responsável cumprindo o decreto de Deus. E aqui agora Paulo fecha essa demanda no verso 31 até o verso 33, mostrando algo importantíssimo, porque ele evoca o texto de Isaías e evoca um texto de Salmo 118, verso 22. Como? Ele diz assim: os judeus, eles optaram as suas tradições, as suas festas, as suas genealogias, e esqueceram da pedra que foi colocada em Sião. Olha o que Paulo está falando. Eles valorizavam as festas e as tradições, mas lá estava Jesus. O Messias estava lá. E eles viraram as costas para Jesus e olharam para as festas. Sabe o que é isso? Não queremos esse Jesus.
Nós queremos as tradições e as leis de Moisés. Nós queremos tudo que foi ordenado e nós não queremos essa pessoa. E Paulo está dizendo assim: vocês tropeçaram na pedra que foi colocada em Sião. É a prega, é o prego do caixão. Eles rejeitaram o próprio Cristo de Deus. E aí o texto diz assim, acompanha comigo a leitura, Isaías 28:16 e Salmo 118:22. Eu vou ler Isaías. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Agora, Salmo 118, verso 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra de esquina. O que é esse texto nos ensina? Jesus foi colocado em Israel para que Israel olhasse e falasse: eis o Messias, aquele que nós esperamos. E se prostrassem, cumpriu-se a palavra do Senhor. Mas eles rejeitaram Cristo. Cristo se tornou pedra de tropeço. O Salvador, o Deus encarnado, se tornou pedra de tropeço. Por quê? Porque ao invés de abraçarem Cristo e viver uma vida nova, eles rejeitaram Cristo e tropeçaram. É por isso, meus irmãos, que a gente sempre enfatiza no nosso meio. A nossa vida, tudo que nós fazemos, o que nós somos, é para que haja salvação. É para que as pessoas encontrem Cristo. Mas também nós, o que nós fazemos, o que nós somos, o que nós temos, para muitas pessoas, lembrem-se disso, para muitas pessoas será pedra de tropeço. Muitas pessoas terão o caixão fechado com pregos, e os pregos serão sua vida, suas palavras, o que você vive, o que você tem. Por quê? Porque revela Cristo. Cristo, para muitos, é a pedra de tropeço. E o que Paulo fecha aqui no capítulo 9 dizendo os gentios abraçaram a fé, os judeus rejeitaram Cristo, que se tornou a pedra de tropeço. E permitam-me terminar a exposição dessa noite com essa pergunta: o que Cristo está sendo para vocês? Aquela rocha de capítulo 7, bem-aventurado é o homem que ouve essas minhas palavras e faz a sua casa sobre uma rocha. Ou Cristo se tornou uma pedra de tropeço? Pensem bem, só vocês podem responder isso. Eu espero que vocês estejam construindo a casa de vocês sobre uma rocha, e que a vida de vocês, como tem sido ensinado e o Senhor Deus tem nos falado dominicalmente, vocês estejam certos da vida eterna, firmes com Jesus. Nós crentes, firmes com Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus nós oramos a Ti, agradecidos, Senhor, por Tua palavra. Agradecidos, meu Deus, porque somos Teus filhos, porque não fazíamos parte do Teu povo, e o Senhor nos fez povo. Nós estávamos distantes, Senhor, e o Senhor nos chamou para sermos Teu. Nós Te louvamos, Pai, Te agradecemos, Te rogamos, Senhor, por aqueles irmãos que ainda titubeiam na fé, por aqueles irmãos que ainda estão trópegos, que o Senhor lhes dê graça, que o Senhor fortaleça, Senhor, suas pernas e conduza esses irmãos por uma caminhada profícua para o Teu Evangelho. E Te rogamos, Pai, porque o mundo está repleto de pessoas, não conhecemos quem são os salvos, mas sabemos que o Senhor tem salvos nesse mundão aí. Que a Tua palavra ecoe, Senhor, em todos os lugares. Que os crentes vivam fiéis e sejam palavras do Senhor pregada de forma viva, Senhor. Como diz aquele pregador puritano, tochas do Senhor no meio da sociedade. Em nome de Jesus, amém.